Olá, minha gente querida, gente abençoada do Senhor Jesus. Bom dia na bênção para você que está trabalhando nesse momento, você que está acordando, você que já está na labuta do dia a dia e que agora tem esse momento para poder ouvir um pouquinho da porção da palavra de Deus, né? A palavra da unidade do dia, que nos edifique. Por falar no dia, eu quero que você ouça isso, é muito curioso, ouça isso. Você está ouvindo? Isso são os barulhos do relógio, aonde o ponteiro de contar os segundos estão em um constante tic-tac. E você sabe, o tempo está passando. E por ele estar passando, muitas vezes nós não percebemos que dia após dia, a palavra de Deus, ela tem se cumprido à risca. E exatamente nisso é que muitos acordam, vivem um dia, né? Se alegram, se divertem, e depois voltam a dormir novamente, não percebem que o tempo é uma flecha lançada que não volta atrás. Você sabia disso? Tem muitas pessoas que não perceberam como que o tempo está voando. Observe os anos. Observe, por exemplo, o dia 1º de janeiro de 2021 para esse momento que nós estamos vivendo hoje, dia 14 de maio. Observe, gente, já está chegando exatamente no meio do ano. E mesmo no contexto de pandemia, mesmo dentro da catástrofe mundial que está alcançando diversos países do mundo, inclusive a Índia, o Brasil e os demais, as pessoas não estão observando que o tempo está passando. E por falar de estar passando, veja o que o Senhor Jesus diz. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, na nova versão atualizada do século 21, diz assim: E dizendo Jesus, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja, o Senhor Jesus está dizendo que completou-se o tempo. Isto quer dizer o quê? Você lembra que diz o grande sábio lá em Eclesiastes, falando que há tempo para todas as coisas, né? Debaixo do sol, né? Diante de todos os homens, há tempo para tudo. Lembra disso? Exatamente. O que Jesus diz é que se completou o tempo. O tempo foi cumprido. O tempo de quê? O tempo da chegada do reino de Deus. Observe que quando sempre a palavra de Deus confere a dizer que chegou um tempo, esse é o tempo, é agora, é porque isto busca para aquele que ouve, né, a prioridade do chamado. Porque quando Deus fala que algo está cumprido, quer dizer que tudo aquilo que abrange a profecia, as palavras, as pregações e tudo que Deus pelos profetas e por Jesus disse, e até hoje pelo Espírito Santo na sua igreja apostólica no mundo, tudo isso que foi dito vai se cumprir a partir desse momento. E é lógico, um pano de fundo do qual nós estamos falando, né, está exatamente todos os acontecimentos que estão acontecendo em Israel a partir desse momento. Deus tem nos falado, Deus tem nos ministrado que o reino dos céus está próximo, está perto, está para se cumprir tudo de imediato. E eu lembro muito bem que quando o Senhor Jesus, ele estava a começar a falar isso, ele estava a falar em concordância
com aquilo que João Batista estava pregando anteriormente. E Jesus, ele repete, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E por que isso é dito? Porque não é mais tempo. Eu quero te repetir esta declaração. Não é mais tempo de perder tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão completamente envolvidas, preenchidas, enroladas com tantas coisas desta vida. As pessoas têm se preocupado somente com a saúde, se preocupado com a vida financeira, a vida profissional. As pessoas têm se preocupado em preencher a vida sentimental. Outras têm se preocupado em atingir seus objetivos, alcançar o cumprimento dos seus projetos. As pessoas têm se preocupado de não serem infectadas pela Covid-19 ou, se foi infectada, de não dar progressão a esse quadro de infecção para não ficar doente ou morrer. As pessoas têm se preocupado como será o futuro da família, como será o futuro do casamento, como que será o futuro da nação, mas ninguém tem se preocupado com o tempo que está cumprido do reino de Deus chegar. A qualquer momento, Jesus vir para buscar a sua igreja. E ele declara: este é o tempo, completou-se de o reino chegar. Acredite no Evangelho. E qual é a maior dificuldade das pessoas hoje? Qual é a maior dificuldade da humanidade? É de acreditar no Evangelho. Nós temos vivenciados em todos os aspectos da cristandade, daquilo que é a crença no Evangelho, ser abalada, aonde muitas pessoas, infelizmente, por causa do momento atual que estamos vivendo, momento de pandemia, onde várias variantes da Covid-19 têm aí se propagado em muitos lugares, como na Índia. Momento em que a instabilidade econômica é clara diante de todos. Momento de instabilidade administrativa, política e até mesmo a questão religiosa, a questão da cristandade. Nós temos visto muitas pessoas sendo abaladas na sua fé, pessoas que estão se afastando da igreja, pessoas que estão se afastando da palavra, pessoas que estão se afastando do primeiro amor, da urgência da pregação do Evangelho, de quando Jesus já dizia há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, por assim dizer, que o tempo estava cumprido. Essas pessoas têm deixado o caminho da verdade e muitos têm sido levados porque o diabo tem apresentado diante delas um caminho que aparentemente é melhor, um caminho de conforto, aonde não se precisa viver a urgência de estar em oração, de estar em jejum, de estar buscando a Deus, de estar verdadeiramente se preparando para a chegada do reino. E por esta causa, a palavra que foi dita pelo apóstolo Paulo tem que ser cumprido. Quando Deus usou ele pelo espírito de profecia e revelação, de que viria nos últimos tempos o tempo da apostasia, isso tem acontecido. Infelizmente, muitos têm se apostatado da fé, muitos têm se afastado da fé genuína, da fé que verdadeiramente te dá a prioridade, te faz ter a urgência de se preparar. E muitas pessoas têm deixado os chamados, os ministérios, Outros têm deixado seus corações se preencher das coisas e sentimentos desta vida, têm nutrido mágoas contra autoridades espirituais, mágoas contra a igreja, mágoas até mesmo contra o próprio Deus. E aí, aquela palavra que Jesus declarou, que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente,
esta palavra de uma forma categórica na vida de muitos que estão na presença de Deus tem se cumprido. As pessoas não têm percebido, mas o diabo tem roubado a fé. Satanás tem conseguido esfriar o amor dessas pessoas naquilo que corresponde ao reino dos céus, ao reino de Deus. E o que tem acontecido? As pessoas têm perdido o tempo, têm desperdiçado um tempo precioso que Deus tem nos dado para buscá-lo, para orar, para jejuar, para estar junto em unidade, corpo na igreja. As pessoas têm desperdiçado tempo para poder estar se preparando. Ao contrário disso, as pessoas têm se afastado da presença de Deus. As pessoas têm se afastado do conhecimento da palavra. E o pior de tudo, desprezando esse tempo. Porque este tempo está apontando para o Rei dos Reis que está voltando. Veja, Israel em guerra, Palestina em guerra, vários países cogitando outra guerra, notícias de que haveria e vai haver uma guerra total e prolongada, rumores de guerra e terremotos e potências do céu sendo abalada, e todos os sinais que Jesus falou estão se cumprindo. E agora, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que aproveitar o tempo. A gente não pode desprezar isto. Não é tempo de perder tempo. Este é o tempo em que você tem que se aproximar mais de Deus. Por todas as necessidades que você tenha e que precisam ser supridas, não existe nada mais emergencial e periódico e, lógico, em prioridade, do que você buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. Então não perca tempo. Por mais que você tenha o seu trabalho, você tenha os seus objetivos, o principal é você estar preparado para a chegada do Rei. Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai voltar. E eu posso te assegurar, sem dúvida, se a partir de agora você priorizar, buscar em primeiro lugar o reino dele, tudo que você precisa, tudo que você necessita, Deus vai te acrescentar, Ele vai te prover. O diabo, ele quer te enganar dizendo que ainda há muito tempo para a volta de Jesus, que ainda vai levar um tempo para tudo acontecer. Não se engane com isto. Não caia na lábia de Satanás, porque o tempo já se cumpriu. O tempo já se cumpriu. Jesus está dizendo no versículo de número 15 de Marcos, capítulo 1, capítulo 1, completou-se o tempo. O reino de Deus está perto. Arrependei-vos e acreditem no Evangelho. Acredite no que eu estou te dizendo. Em nome de Jesus, prepare a tua vida. Prepare a tua vida, mesmo diante de todas as tribulações, de todos os problemas que você possa estar vivendo hoje, enfrentando. Saiba, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, tudo para você vai ser acrescentado. Tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Nós te aguardamos hoje, lógico, na nossa live a partir das 20 horas no Facebook, na página da Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo. Eu e a Bispa Juliana trazendo para você a palavra de Deus, aquele bate-papo muito legal, falando acerca do reino dos céus. Então não perca, 20 horas, 8 horas da noite, te aguardamos. E domingo, 10 da manhã, na rua Professor Cardoso de Menezes, quadra 119, lote 21, aqui em Itaipuaçu, Maricá. E lá na Avenida Maísa, 7.252, em Cordeirinho. Deus te abençoe, fique na paz e não perca tempo. Tchau, tchau, minha gente. Paz. Bom dia.